Escucha las palabras de las brujas, los segredos escondidos. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Já pensou você trabalha numa empresa e do nada você descobre que ela é uma seita e seu chefe te faz usar roupas brancas e entrar numa sala com ele escura, cheia de velas e ficar andando em círculos com seus colegas de trabalho? Eu não consigo imaginar, mas aparentemente foi o que aconteceu com os funcionários da Cacau Show e nesses últimos dias isso veio a público. O jornal Metrópolis publicou algumas matérias e sinceramente achei a história bizarríssima, acho que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi nos últimos dias. E hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre essa história e explicar o que a Cacau Show vem fazendo com seus funcionários e com os franqueados, então aparentemente ninguém escapou da loucura do boy do Cacau. A questão é que eu tenho um pouco de experiência com pessoas meio que participam de seita. Uma época eu saí com um menino que, na verdade foram dois. Um deles era de uma seita que acho que pregava algumas coisas sobre pirâmides e sobre como você era conectado com o cosmos e como os alienígenas construíram as pirâmides. Eu falando assim parece uma coisa insana, mas aparentemente eu não tinha ideia de como funcionava e para participar disso eu precisaria pagar um curso que custava tipo um salário mínimo, então obviamente que eu não caí nessa. Mas eu encontrei na época um mestrado de um aluno da USP que explicava sobre essa seita e eu achei bizarríssimo demais. Enfim, essa era uma seita de verdade. E depois eu saí com outro cara que acho que é meio que um padrão da minha vida. Eu saí com esse cara e ele participava de uma outra seita de um guru que eu não vou falar o nome porque ele é meio famoso, mas tinha algumas leve denúncias sobre ele, sobre ter abusado do seu poder para ficar com uma das seguidoras da seita dele. Então, também não é eu não tenho um bom histórico com esse tipo de pessoa. E hoje a gente vai ver um pouco disso. Então eu sei reconhecer uma seita e eu vou analisar aqui e vou ver se realmente essa coisa da Cacau Show era uma seita ou não. Então vou aqui para a primeira matéria. A primeira é: Cacau Show franqueados afirmam que a rede funciona como seita. Vamos ver se funcionava mesmo. Grandes eventos motivacionais com palestra, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso. Isso eu vou falar que é bem seita assim. Essa primeira seita que eu conhecia, ela falava sobre como você conseguia visualizar as coisas e aí você entrava em contato com, tipo, você soltava uma energia de você e aí dessa forma você conseguia as coisas que você queria. E era muito sobre conseguir coisas materiais, né? Então aqui, falar sobre depoimentos de sucesso e coisas materiais tá super em linha com o que uma seita faria. Então, até aí tá bem seita mesmo. Lives, encontros rituais para falar do poder da iniciativa, do pensamento positivo. Isso era bem a seita do menino mesmo, porque falava sobre como o pensamento positivo conseguia mudar a sua realidade. E dedicação incansável à empresa e, ao mesmo tempo, total ausência de espaço para discutir cláusulas dos contratos e políticas da empresa, como aumento abrupto do preço dos produtos. Seita, você realmente não discute absolutamente nada, não tem como discutir com as pessoas, tudo que tá lá dentro é dogma. E então até aqui essa frase tá super alinhada com uma seita, tipo, não tem como discutir, é aquilo ali, pronto. Inclusive eu sempre perguntava pra esse menino pra ele me dizer o que ele aprendia nessa questão da seita, e ele nunca me falava, ele tinha sofrido um brainwash total e não falava de jeito nenhum. Ele falava que para eu aprender eu tinha que pagar o curso, e obviamente não ia pagar um curso de uma seita, né? Próximo. Franqueados da Cacau Show relataram um clima de seita dentro da maior rede de franquias do Brasil, com punições para quem questiona as normas e práticas da empresa. Quem comanda boa parte dos momentos devocionais é Alexandre Tadeu de Costa, conhecido como Ale Costa, fundador e CEO da Cacau Show, que hoje conta com mais de 4 mil unidades espalhadas em todo o país. As seitas normalmente, ou pelo menos as seitas que eu conheci, sempre tinha uma pessoa que era meio que vista como, sei lá, a dona da verdade, né? Então essa pessoa que espalhava conhecimento e que era meio que ovacionada, que as pessoas todas admiravam dentro da seita. Aqui no caso da Cacau Show, que ele estava tentando fazer aparentemente, é que ele fosse o admirado, né? O Alexandre Tadeu da Costa. Aí aqui tem ele segurando um cacau. Bom, faz sentido, né? É loja de cacau. Agora a seita eu acho que é meio bizarro. A realidade de parte deles, no entanto, é bem diferente da apresentada por Ale Costa nas redes sociais.
Em entrevistas em programas especializados de negócios, franqueadas relatam, por exemplo, que ao reclamarem de problemas como cobranças ou mudanças no valor dos produtos, passaram a ser perseguidos recebendo chocolates para vender com a validade perto de expirar e produtos encalhados com pouca saída. Situação que muitas vezes inviabiliza o funcionamento das franquias e leva os empresários a fecharem as portas. Isso eu acho bem complicado e a questão toda é que essas pessoas pagaram, né, para virar franqueados, então é ainda mais problemático, porque imagina você confiar numa pessoa, investe um dinheiro e aí chega um momento que você não concorda com alguma coisa lá dentro e aí só porque você falou que não concordava, você começa a ser prejudicado, né, eles começam a mandar tipo, chocolate com perto de vencer ou produto que ninguém quer, e aí eu acho bem complicado. Eu não gostaria de fazer parte disso, não. Assim como de nenhuma seita, né? Na justiça, Cacau Show acumula processos por cobranças indevidas e por não fornecer produtos de forma adequada para lojas franqueadas, caso em que as retaliações ficam ainda mais rígidas. Processo que tramita na 25ª Vara Civil de Brasília evidencia que punições como a retirada de crédito, obrigando os franqueados a comprarem os produtos à vista, é institucionalizada com previsão contratual. Aqui vem uma parte muito importante, que é sempre leiam os contratos que vocês forem assinar. Uma vez, eu tenho uma empresa, né, e eu ia fazer um contrato com um cliente, e esse cliente jogou lá no contrato um negócio bizarro, que se eu cancelasse o contrato por qualquer motivo antes de um ano, eu tinha que pagar uma multa de, acho que era tipo R$200.000. Isso é completamente bizarro. E se você não olha e não analisa, as pessoas vão querer jogar lá cláusulas absurdas. Eu sei que é muito chato ler contrato e eu também não gosto, mas é importante, né? Porque, cara, dinheiro é difícil de ganhar e é muito fácil de gastar. E, mano, as pessoas... Você sai na rua, sempre tem alguém querendo tirar vantagem, então... Infelizmente é meio necessário ler contrato. Enfim, né? Tipo, quantos plots de novela você já não viu que a pessoa assinou um contrato sem ler, ou de filme, assinou um contrato sem ler e depois o contrato tinha um negócio bizarro. Então, é importante ler, galera. Insatisfeitos, franqueados criaram um perfil na rede social para compartilhar relatos. A página foi batizada de Doce Amargura. A responsável, que ainda é franqueada, com medo de novas retaliações, optou pelo pseudônimo. Ela, no entanto, foi surpreendida por uma visita do vice-presidente da Cacau Show, Túlio Freitas. Isso é coisa de filme, né? Praticamente o cara foi lá, foi na casa dela pra tentar inibir ela de expor as coisas bizarras que eles fazem nas redes sociais. Enfim, aparentemente isso não foi o suficiente para deter a Queen e ela continua com seu perfil aberto lá no Instagram, falando sobre as barbaridades que eles cometiam, supostamente, né, do lado dela. A loja, no interior de São Paulo, fica a mais de 600 km da sede da empresa. Segundo ela, o vice-presidente perguntou o que era preciso para que ela parasse. E aí eu imagino, né, o que será que ela falou? Ou será que nada para ela era suficiente? Após a publicação do texto, a Cacau Show afirmou por meio de nota que não reconhece as alegações, obviamente eles não iam reconhecer, né? Apresentadas pelo perfil em rede social. Somos uma marca construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com nossos franqueados, diz o comunicado. Cada experiência é única e pessoal. Prezamos por relações próximas, transparentes e pautadas pelo diálogo, que sustentam nosso crescimento conjunto e tornam possível a construção de uma jornada empreendedora repleta de conquistas e momentos especiais. Muito especial mesmo, né? Eu, se tivesse que entrar na sala de um doido cheio de vela, eu não ia esquecer realmente. O texto também afirma que o diretor comercial realiza... Ok, ele visita as lojas, tá bom. Mas aí realmente eu acho meio suspeita essa visita, justo quando ela tem... Eles têm tipo 4.000 franqueados, eles foram visitar justo a que estava postando coisa na rede social, então não tem como dizer que é por mera coincidência, né? Não compactuamos com qualquer conduta que contraria esses valores, seguimos firmes em nosso propósito. Enfim, esse foi o primeiro texto, esse aqui foca mais nos franqueados, né? Mas aparentemente os franqueados não foram os únicos que passaram por essas situações pouco interessantes, né? Um outro texto que o Metrópolis publicou está intitulado Funcionários relatam ritual comandado por CEO.
Aí, esse aqui, o outro texto falou mais sobre retaliações, né? E falou bem de leve sobre a seita, ou as coisas mais de seita. Esse aqui, vamos ver o que ele fala. Há dias em que todos os funcionários da sede da Cacau Show precisam ir para o trabalho vestidos de branco. O motivo? Participação em um ritual comandado pelo fundador e CEO da empresa, Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Ale Costa. Meio estranho. Em um momento, segundo relatos de funcionários e ex-funcionários, é solene. Eles são convidados, após tirarem os sapatos e, se estiverem vestidos adequadamente, a entrarem em uma sala escura iluminada por apenas velas, onde encontram a Ale Costa repetindo cânticos. Isso aqui, pra mim, isso aqui é assustador. Isso é completamente seita, né? Porque aí já começa a virar um negócio que já não é mais tão baseado em fatos, já não é mais tão baseado em, tipo, tô falando do jeito que ele lidera a empresa, né? Então ele está querendo levar para um lado que já não é tão, sei lá, eu achei super esquisito. Sabe o que eu acho mais estranho aqui? Eu fico tentando imaginar como eu reagiria nessa situação. Se eu chegasse lá na empresa e aí tivesse que ir de branco e entrar numa sala bizarra assim, com um cara repetindo cânticos no meio de várias velas. Cara, eu acho. Sabe o que é pior? Eu acho que eu não ia. Eu acho que eu ia continuar lá na sala. Sabe por quê? Porque eu já passei por vários empregos meio estranhos. Teve um que também tinha um negócio meio bizarro que eles queriam que você trabalhasse, tipo, em projetos da empresa aleatórios, tipo, projetos pro RH ou projetos pra divulgar a empresa ou para ajudar as pessoas no processo seletivo. Só que, obviamente, eles não pagavam hora extra, né? Então eles queriam que você fizesse isso no seu tempo livre. E era uma coisa... Eu achava isso um pouco meio culto, sabe? Porque, tipo, por que eu vou dar meu dinheiro de graça pra empresa? E eu continuei na empresa porque, cara, porque você precisa ganhar dinheiro, né? E querendo ou não, a empresa tá tá, tipo, num nível de poder maior, porque eles pagam o seu fucking salário. E se eles decidirem que você não cabe lá, eles vão te demitir. E aqui é a mesma coisa, né? Você não quer, tipo, não... Você não quer que o CEO, a pior ainda, é que não era um gerente qualquer, né? Era o fucking CEO da Cacau Show, o dono. Queria que você entrasse lá e ficasse no meio de um monte de vela e repetisse umas bobagens. Eu ia super fazer. Ainda ia achar legal que não ia estar trabalhando naqueles, sei lá, quantos minutos durava, né? Naqueles 20 minutos. Lá dentro, acompanham o líder repetindo palavras como se fosse uma prece, enquanto caminham atrás dele em círculos. A participação é obrigatória, mas, assim como no caso dos franqueados, quem questiona ou não demonstra entusiasmo com as regras passa a ser perseguido. Perseguido como, né? Que eu quero saber. Bizarro. Uma vez, numa empresa, eu levei um feedback que eu tinha bocejado durante uma reunião. Detalhe que era uma reunião do Zoom, então acho que ninguém estava olhando pra mim, as pessoas provavelmente estavam olhando pra tela. Então eu não sei até que ponto... Então, enfim, pra você ver como... E não era nem o CEO, né? Então, se eles querem que você participe e demonstre entusiasmo, nessas empresas que tem essa cultura meio mais tóxica, meio de culto, parece fazer sentido. E outra coisa, uma coisa bem, bem clara de culto é querer controlar os comportamentos das pessoas, né? Então, quem se comporta de uma forma que condiz com o que a seita quer, é bem quisto e avança, e quem não se comporta da maneira que a seita quer, fica lá jogado às traças até que decide sair por conta própria, ou é demitido, ou é, sei lá, ou fica onde tá na seita e não avança. Nessa seita desse menino que eu saí, o que eu entendi lendo o mestrado, porque ele não queria me contar nada, é que tinha, tipo, níveis. E aí você entrava e você fazia um curso do nível básico. E aí, se eles achavam que você estava dentro do jeito que você tinha que se comportar, aí você podia avançar para os próximos níveis. E aí, a sua recompensa era poder fazer um novo curso. Aí, obviamente, você tinha que pagar, né? Mais R$ 1.500, sei lá quanto era. E fazer o curso para aprender novas coisas do novo nível que você tinha alcançado. Então, tipo, isso é tudo baseado no seu comportamento. Então, aqui faz sentido, né? Eu imagino, e aqui tirando o total da minha interpretação, que quem super fazia os negócios e
e demonstrava entusiasmo era quem o CEO amava e quem não fazia era jogado ao escanteio. Sabe numa empresa quando tem um puxa-saco? O puxa-saco chega e fica, ai, chefe, amo isso, nossa, eu tô muito animado pra fazer isso, bora pra cima, time, não sei o quê. Esse puxa-saco, por mais que, tipo, pra quem tá do lado seja óbvio e ridículo e você fique meio, tipo, ai, nossa, pra que você tá sendo tão puxa-saco? Dá certo. O pior é que dá certo. E eu já vi dando certo na vida real. Então aqui nesse caso, eu imagino que seja igual. Se você chegar lá e grita igual um doido e veste o branco mais branco e fica correndo em círculo melhor do que os outros, aí você vira, sei lá, Cacau nível 2. E aí o cara vai te amar, né? As situações constrangedoras não param por aí. Denúncias como a proibição de que funcionárias engravidem chegaram a ser protocoladas no Ministério Público do Trabalho. Cara, isso aqui é bizarro também. Não sei o que falar. Ninguém pode proibir ninguém de engravidar. Mano, mas isso é bizarro. Tipo, você não pode falar isso, né? Isso é discriminatório. Não pode. O documento lido pelo MPT aponta ainda outras situações abusivas, como gordofobia, com humilhações públicas e discriminação estética que afetam a autoestima e saúde mental das vítimas, homofobia, com relatos de perseguição e piadas ofensivas direcionadas a pessoas LGBT, e assédio moral e sexual promovido por superiores hierárquicos e, em muitos casos, ignorado ou cobertado pela direção da empresa. Complicado, né? Nem pra ser uma seita good vibes. Eu falei pra vocês sobre duas seitas, né? A do primeiro era uma seita que era bem... não era bem pra frentex, não. Acho que eles eram bem contra gays. Inclusive, o menino não era assumido pelas pessoas de dentro da seita, porque ele achava que elas não iam aceitar. Então fica aí a primeira red flag, e como isso é bem seita-like da Cacau Show. E o segundo era mais good vibes, então eles tipo, aceitamos todo mundo, vamos paz, amor, não sei o quê. E... enfim, tem dois lados, né? Tem vários tipos de seita. Essa aqui da Cacau Show é a seita meio tóxica. Não que as outras não sejam, né? Assédio moral e sexual, eu falei que na segunda o próprio líder era acusado de assédio sexual, né? Então, faz parte de seita mesmo, isso daqui é bizarro. A denúncia também aponta a realidade de medo e apreensão vivenciada pelos funcionários. A maioria das vítimas tem medo de denunciar e sofre em silêncio, pois a franqueadora tem mão de ferro e gosta de perseguir e retaliar não apenas franqueados, como funcionários e ex-funcionários que ousem falar sobre os abusos, diz o documento. Que documento? O documento do Ministério do Trabalho? Acho que sim, né? E aí tem outros níveis de loucura, né? Aparentemente, o CEO também incentivava os funcionários a fazer tatuagens, supostamente, de acordo com essa matéria do Metrópolis. Então, o Cacau Show, funcionários são incentivados a fazerem tatuagens iguais às de CEO. E tem foto, não é só... Olha aqui, tem foto de, aparentemente, aqui na esquerda, um doido que fez a tatuagem, aí aqui o cara da Cacau Show fazendo a tatuagem, aqui a tatuagem na direita. Além dos rituais corporativos, funcionários da Cacau Show relatam que as cerimônias comandadas pelo fundador e CEO da rede, conhecido como Ale Costa, incluem incentivos a decisões mais definitivas. Em encontro com lideranças da empresa, Ale Costa chegou a levar um tatuador para que ele reproduzisse nos funcionários a mesma tatuagem que ele carrega no antebraço, com a palavra atitude. Ai, que brega, né? Nossa. No discurso, Ale Costa diz que a inscrição na pele indicaria um engajamento e compromisso com a empresa. A tatuagem também era exibida em cursos à distância para novos funcionários. Na gravação ele mostrava a tatuagem e dizia que a atitude, a palavra tatuada, era fundamental para vender mais, por isso ele havia tatuado. É fundamental fazer uma tatuagem para vender mais? Que loucura é essa? Que é isso, gente? E aí, nossa, se um dia eu fizer uma tatuagem em uma empresa, por uma empresa, vocês podem... Nossa, nem sei o que falar, isso aqui é uma loucura bizarra. Eu acho que pior ainda é quem aceitou e fez, né? Mas é aquele negócio, tem gente que acaba se dedicando demais por coisas que não valem a pena. E aí o pior vai ser, no primeiro momento que a Cacau Show tiver tendo problemas, precisando cortar custos, vai demitir depois aquele pobre coitado que fez uma tatuagem com o nome da Cacau Show e um negócio de atitude. E aí esse coitado vai sair com uma mão na frente e outra atrás
e com uma tatuagem que ainda vai ter que pagar pra pagar ou vai ter que tatuar por cima. Eu acho isso bizarro. Bizarríssimo. Ritual. Como mostrou a coluna, a empresa tem diversos rituais corporativos, como os integrantes da empresa definem os momentos devocionais. Há dias em que todos os funcionários da sede precisam ir para o trabalho vestidos de branco. E agora vamos ver o que o Twitter tem a dizer sobre isso. Era só o que faltava descobrir que a minha trufa de paçoca da Cacau Show é feita com óleo de morcego, barba de doente, lágrimas de fado. Os chocolates são viciantes. Não, gente, eu não vou fazer propaganda da Cacau Show aqui, tá? Apesar de eu gostar dos chocolates antes, eu não vou fazer propaganda, eu não acho que é o momento. Galera, eu tô aqui na Cacau Show, querem alguma coisa? Isso aqui é o quê? Isso é um conclave? Voltando. Gente, minha entrevista de emprego na Cacau Show acabou de começar. Bizarro. Aqui, opinião, hein? Esse caso da Cacau Show ensina uma coisa: tirando raríssimas exceções, ninguém fica multimilionário sem explorar outras pessoas ou sendo 100% honesto. Não inveja a riqueza alheia, ela pode custar a sua dignidade. Não sei se eu concordo 100%, mas eu tenho a dizer que eu já conheci várias pessoas ricas e donas de empresas e muitas delas têm algumas práticas meio questionáveis e já fizeram coisas meio esquisitas. E depois isso é contado, tipo, quando eles vão contar a história, isso é romantizado, né? Inclusive, esses dias eu vi na minha fonte de notícias do TikTok, acho que era um corte sobre um cara falando... Era algum coach desses, ou um cara de uma empresa que tava contando como ele tinha um funcionário que fazia tudo por ele. E ele até, tipo, atrasava o pagamento do cara, pedia dinheiro emprestado pro funcionário. E aí, chegou um momento que a empresa ficou grande, né? E aí... Eles exigiam do funcionário tipo, poder fazer viagens quando eles precisavam. E esse funcionário, que era o que estava perto dele o tempo todo, negou, falou que não queria, e aí o cara pegou e demitiu ele. O cara pegou e demitiu ele, e foi isso, né? Pior ainda é que ele contava isso com orgulho, como se fosse tipo, não é porque você estava comigo desde o começo que as regras são diferentes. Cara, isso... E eu acho que isso exemplifica muito como as empresas tratam você e como essa relação é, tipo, não é porque você se dedicou que quando você não for mais necessário, quando você não for mais útil, eles não vão completamente se desfazer de você. Os funcionários chegando na sala escura da Cacau Show. O próprio Willy Wonka era uma coisa meio seita, né? Então, às vezes, essa é a inspiração do querido da Cacau Show, porque, tipo, ele pegou vários Umpa-Lumpas, levou pra uma fábrica e os Umpa-Lumpas não faziam nada além de fazer o chocolate pra ele, né? Ai, gente, olha aqui uma tatuagem. Essa aqui é uma postagem de 2024, isso é antes de ter todo esse bafafá de agora, né? E aparentemente realmente teve um funcionário, isso é um colaborador. O funcionário tatuou Cacau Show no braço, gente. Meu Deus. Não faz isso, gente. Pelo amor de Deus. E deixa aí embaixo nos comentários o que você faria se você fosse contratado por uma empresa e aí descobrisse que você tem que entrar numa sala vestido de branco e ficar cantando coisas no escuro com velas acesas com o CEO.